Então coloca na circulação. Acho que foi, né? Tira coloca agora no outro mapa. Clica aqui no mapa quest ali. Coloca no Microsoft Satélite ali. Isso. Então veja que ele não está aqui, tá? Nós vamos trazer ele para cá. Dá um zoom out. Pode ser com o mouse mesmo? Pode ser. Não pode ser. Ia ser difícil achar. Olha o que eu vou fazer agora. Eu vou clicar ele aqui, ó. E vou falar aqui, ó. Ah, então esse é o lugar próximo do voo. Tá certo? Nós temos que configurar algumas coisas aqui agora, tá certo? Primeiro eu vou começar daqui, ó. A área de trabalho. Ele tá com uma área de 500 metros só de raio do ponto. Eu vou colocar 2.000 metros, tá? Veja que aumentou o tamanho da bola aqui, ó. Tá vendo essa bola? Essa bola é a cerca virtual dele. Ele não vai passar dessa bola. Se a gente tiver que fazer lá em Chapadão do Céu, por exemplo, eu tenho que achar a fazenda lá em Chapadão do Céu, como a gente fez para achar aqui, e colocar ele próximo do lugar que eu vou decolar. Não precisa ser exato não, mas próximo. Aí o que são essas coisas aqui, ó? Esse aqui, ó, é a pista de pouso dele, tá certo? Eu vou colocar para esse lado. Vai ter que ver o vento lá na hora, para onde está a direção do vento. O que é essa primeira bola? Da onde ele está decolando. E o que é essa segunda bola? Aonde que ele vai voar até a altura de voo. Eu vou tirar aqui, ó, tá muito perto do eucalipto, ó. Vou colocar aqui, tá certo? Aqui tá livre, então quer dizer, ele vai aqui nessa primeira bola onde ele vai voar e essa segunda bola onde ele vai ganhar altitude, tá? As coisas que estão aqui, então eu estou deixando aqui, ó, o teto de voo tá com 300 metros, tá? Vou colocar em 200 metros e a altura de voo máxima com 2.000 metros e o raio de voo com 2.000 metros. Olha o que ele tá aqui, ó. Ó, a primeira coisa que ele está aqui, ó. Ele está conectando, ó, Full Manual Control. Essa configuração que eu estou fazendo agora não vai mexer nunca mais, tá? Inclusive eu vou salvar ela aqui, ó. Eu vou tirar esse Full Manual Control. Isso aqui não é para você voar na mão de jeito nenhum. Se você procurar na caixa, tem um controlezinho manual lá. Nunca use aquele controle manual. Esse é o aeromodelo mais difícil de voar, tá certo? Não se esqueça disso. Porque ele é um tipo Delta. É o mais difícil de voar. Então, vou colocar sempre aqui, ó, assistido manual aqui, ó, e não o full manual, tá certo? Então eu coloco assistido e eu vou clicar aqui, ó, para ele retornar ao ponto home, que é o ponto de decolagem, no caso de uma perda de sinal de mais de 30 segundos. É isso que está mostrando aqui, tá? Então eu vou salvar isso aqui, ó, Save Parents Default, a câmera agora. Então é sempre dali para lá, sempre daqui para lá, tá certo? Ó, então praticamente aqui, ó, só para você ver, é só o primeiro que não e o restante sim, tá? Só o primeiro que não, o restante sim. Isso aqui não vai mudar mais, mas eu coloquei 200, que é o 200 de raio, 200 e 2.000 de raio, 200 de altura máximo. A próxima, câmera. Que câmera que é que nós vamos usar? A Sequoia
E depois nós vamos fazer, então a primeira Sequoia, e depois nós vamos fazer com a 110 NIR, que é essa outra aqui, tá? A da Sequoia, então, cliquei, escolhi ela, não mexo em mais nada, tá? Aqui é só isso aqui. Aí aqui eu não vou mexer em nada também. Aqui eu vou mexer. Aqui, ó, ele está me perguntando qual que é a área que eu vou voar. A área que eu vou voar é aqui, ó. E aí a primeira coisa que está aqui, ó, é um terreno difícil ou terreno fácil? É um terreno fácil, tá? A área é retangular ou é poligonal? É poligonal. Então eu mexi aqui, ó. Ó, quando é retangular, esse retângulo aqui muda em retângulo, ó, tá certo? Ó, quadrado, tá vendo ali mexendo? E quando eu deixo ele poligonal, eu posso mudar os vértices, tá? Eu vou fazer no multispectral e aqui tá com 11.4. Nós vamos abaixar isso aqui para 10 centímetros. Tá? Então ele vai voar 110. E aí um ponto importante é o seguinte, ó, aqui, ó, esse, usar elevação, onde eu tô aqui, ó, usar elevação para selecionar a altura absoluta? Sim. Quando ele fica com esse azul, é só clicar aqui onde eu tô aqui, ó, de novo ele some, tá? Então, o que é esse ponto aqui que eu selecionei? Existe um declive nessa área? Pequeno, mas tem. Se fosse voar até lá ao final, o declive seria maior, lá perto do brejo. Isso significa que ele vai fazer a resolução de 10 centímetros seguindo a altura do terreno. Então, se ele tiver que... Porque se ele mantesse esse teto de 200 metros de 100, sei lá, que ele planejou aqui, ó, para 106, tá vendo aqui, ó, 106 metros de altura, para dar os 10 centímetros, tá certo? Então 106 aqui. Se eu descesse aqui e mantendo 106, ele ia mexer na resolução, porque ele não está acompanhando o solo, ele está ficando mais distante do solo, então ia diminuir a resolução. Então o que ele precisa aqui na baixada? Ele precisa baixar a altura de voo para acompanhar o terreno. E é por isso que a gente clicou ali então, para seguir a elevação do terreno, tá? Aqui, ó, esse overlap, nós vamos colocar, deixa esse 60 por 80 mesmo, que é o default dele, não tem problema nenhum voar com isso, tá certo? Se eu fosse voar um algodão, porque o algodão é meio alto, ou se eu voar o eucalipto, se a minha área de interesse fosse o eucalipto ali, para fazer certinho o eucalipto, em função do eucalipto estar ficando movimentando e tal, ele precisa tirar mais foto. Então, para tirar mais foto, eu preciso mexer aqui nessa sobreposição. Isso significa overlap, sobreposição. E aqui tem uma sobreposição lateral e uma sobreposição longitudinal. Longitudinal é seguindo, então ele vai tirar com 80% de sobreposição foto após foto e 60% nas duas laterais. Se quiser ser um pouco mais precioso aqui, pode aumentar para 70 se for o caso, tá? Mas deixar com 60 mesmo. E aí eu vou salvar isso aqui como default para Sequoia. Muito bem. Aí veja que aqui, ó, ele deu um planejamento de tempo de voo de 13 minutos. Só que aqui eu não acertei a área ainda. Vamos acertar? Então, para acertar a área aqui, ó, vou colocar no vértice. E aí o outro vértice, esse que é um ponto chato aqui, ó, porque para voar para fora, eu não tenho aqui nessa imagem desse satélite uma referência bonitinha aqui para saber o que tem de fora. E veja também que aqui o voo ele está paralelo aqui, ó, ao inicial que ele colocou. Eu preciso rotacionar isso aqui para otimizar essas passadas em relação ao quadrilátero. Então eu vou pegar aqui do lado, ó, aqui, ó, veja que ele mudou o ícone, tá vendo? Ó? E vou rotacionar aqui, ó, para diminuir o que? O tempo de voo. Olha só como aumenta, ó. Tá vendo? Porque ele não está otimizado o voo dele. Então eu vou otimizar para esse quadrado aqui, ó. E pronto. Então ele
otimizo aqui, só que aí é um outro ponto agora, né? Eu vou voar a área inteira, porque tem soja do outro lado, enfim, vamos fazer um voo para lá. E aí o que eu vou fazer? Por último, eu vou salvar esse planejamento. Então aqui é a tela do planejamento, e para salvar, Save Mission Area. Agora, ele vai abrir um lugar, não muda o lugar não, ó. O lugar ele tá no Missions lá, deixa aí mesmo. Eu só vou colocar agora a data que é de hoje, ó. Hoje é 25/11, então 25, primeiro de tudo, né? Aonde que é isso aqui? CPCS 25 de novembro, tá? Então eu vou salvar isso aqui. E no outro vamos ter um segundo voo agora, que eu faço agora, tá certo? Então aqui, ó, aqui é na hora de voar, aqui é na hora de voar, tá certo? Só antes de ela fazer o próximo, que é o da outra máquina ou da outra, vamos simular esse voo dele para você ver aqui o que acontece com esses botões. Então agora, como ele está com simulação de posicionamento do GPS e tal, né? Vou clicar aqui, ó, simulador. E vou rodar essa simulação. Então, vou aumentar aqui o som para simular take-off, né? Antes de tudo, olha só, aí lá no campo, ó, o que nós vamos fazer lá no campo? Lá no campo, nós vamos puxar isso aqui, né? Porque a gente vai ter fechado o computador, foi lá, então tem que puxar essa simulação e mandar ela pro... Tá vendo como é que é um monte de coisinha? Por isso que precisa de uma referência aí mais simplesinha com os print screen da tela, sabe? Clica aqui, faz isso, senão... Agora é preciso, ó, uma coisa foi criar a simulação. Agora, como eu vou simular o voo, eu tenho que mandar esse voo para dentro do Vant. Então, onde que clica aqui? Clica nesse upload. Então, lá no campo, a hora que a gente for chamar essa missão, eu vou abrir aqui, ó, no Load Mission, aqui, aí depois eu vou clicar aqui em upload. Para quê? Para mandar isso aqui dentro do drone. Aí veja que ele já mandou para dentro do drone. Agora sim eu posso simular o take-off. Ó, simular o take-off, que é a decolagem. Simulou. E rodar a missão. Então ele começou a... Veja que o que fica habilitado aqui em cima, tá? Ó, então, se quiser treinar isso aqui depois para ver o que é que faz, enfim. Mas aqui em cima tem uns botõezinhos que já tá valendo. Deixa eu ver se ele vai começar a missão Start Mission ou tem que clicar lá, porque na hora do voo, a hora que eu chacoalhei ele e lancei, ele já vai começar a rodar. É que aqui nós estamos na simulação, né? Ele deveria começar, olha, ele foi sim, ó. Olha, ele está voando lá para começar o primeiro ponto do voo dele. Veja que aqui ele está com uma... Ó, isso aqui, ó, é a direção e velocidade do vento. Então o vento está na cabeça dele aqui assim. Então, na hora de pousar lá, eu tenho que acertar aqui o pouso, ó. A área de pouso aqui, ó. Eu vou ter que esperar ele sair, né? Veja que ele está voando para lá numa velocidade, ó. Cadê a velocidade dele? Ó? Ground speed de 9 metros por segundo. Ele já está na altura de voo de 120 metros, né? Depois ele vai chegar lá, vai ter que abaixar um pouquinho. Olha, ele já está meio que abaixando. Então ele saiu aqui da minha área, que eu consigo agora que mudou a coisinha, ó, tem que colocar bem de bico, ó. Só que cuidado, o que nós temos aqui? Um linhão de energia. Cuidado aonde você vai mandar ele voar. Cuidado. Então, nesse caso desse linhão aqui, ó, como está meio longinho, ele só vai abaixar por uns 30 metros, que quanto tem de altura lá? Uns 20, 15 metros o poste, né? Uns 15. Então, não tem problema eu colocar para esse lado. Mas se tivesse uma árvore, né, tem que prestar atenção nisso. Né? Por exemplo, eu não colocaria nunca nessa direção aqui, ó. Por quê? O que tem ali?
os eucaliptos e vai bater no eucalipto. Tá? Então, colocou aqui contra, ele já está fazendo, então ele está, ó, veja que habilitou aqui, ó. Ah, e se deu alguma coisa? Olha só, se deu alguma coisa, land now é pousar, e tá até em vermelho, ó, e você tem que clicar 3 vezes ali, porque se você for fazer isso, isso aqui é emergencial mesmo, é pousar ali na hora. Ou se você, por exemplo, quero parar a missão, clica aqui, ó, Go Land, ó, olha o que ele vai fazer, olha lá, cliquei, Go Land, tá voltando para o ponto ali, aonde ele estava, onde ele tem que pousar mesmo, tá certo? Não, eu cliquei errado. Resume mission. Hold position. Tá vindo um avião. Hold position. Ele tá voando num círculo a 119 metros de altura. E ele vai ficar ali, nesse círculo, até você mandar ele fazer alguma coisa. Ou pousar, ou vir para... ou Go Land, que é vir aqui, que a gente clicou, né? Ó, Resume Mission. Resume Mission. Ó, voltou ao plano de voo, tá? Agora, Abort Landing é quando ele já está no procedimento de land e tem alguma coisa aqui, por exemplo, o carro, depois a gente vê isso, aí ele vai abortar o land e vai ficar em círculo. Então qualquer coisa, você clica, ele manda o hold, ou, mas está com um problema de bateria, deu alguma coisa, sei lá, eu nunca cliquei aqui ao vivo, tá? Nunca precisei fazer isso aqui, mas Go Land, ó, é clicar 3 vezes ainda. Ó, ele já começou o barulhinho de pouso, ele já está pousando num circular. Então isso é numa emergência mesmo. Essa coisa que ele está fazendo, aquele voo dele círculo, ele está voando em círculo e ele vai voar em círculo até cair no chão. Tá? Veja aqui pela altitude, ó. Aqui, ó. Cadê a altitude? Ó, 20, 21, 19, ele vai pousar ali no círculo. Então isso é importante para você saber se aconteceu alguma merda, onde é que ele está. Ele está ali. Aí você leva o computador ligado até achar ele. Porque a única maneira de você achar ele no meio de um 300 hectares de algodão, você não vai achar ele, bicho, se não tiver com o sensor com ele ligado. Tá, então assim, ó, pousou ali. É óbvio que eu posso ir lá e mandar ele decolar, ó. Fui lá e... o motor entrou em contato com o chão. Então ele não deixou nem decolar dali enquanto você não começar tudo de novo, porque foi uma situação de emergência, né?